Muito boa noite, irmãos. Como os irmãos estão passando, estão passando essa semana. Louva a Deus pela vida dos irmãos, né? Estamos juntos para mais um estudo à luz da Palavra de Deus. Estamos estudando, irmãos, sobre adoração à luz da Bíblia. Estamos com uma série de estudos às quartas-feiras e domingo. E eu creio, meus irmãos, que tem abençoado a vida dos irmãos, tem abençoado a minha vida, tem abençoado também a minha família. Nós vamos agradecer a Deus, irmãos, a vida do Gustavo. Ele fez exames na sexta-feira e está se recuperando da sua visão. Aos domingos, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida. E no próximo domingo, a lição número 4 é Engajamento Solidário. O escritor é o pastor Mateus Dutra Rabelo, é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista no bairro São João, em São Pedro da Aldeia. Ao término desses estudos, irmãos, eu quero pedir já antecipadamente as orações dos irmãos, porque nós teremos um culto cantado com a participação dos irmãos. A igreja vai estar participando deste culto. Não apenas as músicas cantadas, gravadas, melhor dizendo, mas vamos ter, meus irmãos, alguns irmãos participando deste culto. E o tema do culto será 10.000 razões para adorar. Esse será o título, então, da programação, pelo qual eu gostaria que os irmãos já estivessem orando antecipadamente. Tenho certeza, irmãos, que será uma bênção este culto para a igreja. Vamos orar então, neste momento, vamos pedir a direção de Deus, vamos falar nesta noite sobre adoração, é a necessidade de contrição. Baixe a sua cabeça agora onde você está e nós vamos falar com o nosso Deus nesta hora. Ó Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas de ti, te agradecemos por essa série de estudos sobre adoração e nós estamos conclamando o povo de Deus para a adoração ao nosso Deus. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas, te agradecemos pelos irmãos que estão enfermos, pela recuperação de vidas e esteja conosco nesta noite e que sejamos ricamente abençoados por ti. É a oração que fazemos ao Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O mestre o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não sentida que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar.
ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. A adoração e a necessidade de contrição. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 139, versos 23 e 24. Salmo de número 139, versos 23 e 24. Diz então assim a palavra de Deus no verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Irmãos, esta é a oração do salmista. É um verdadeiro testemunho de que Deus vê todas as coisas e conhece tudo na sua essência. Eu creio nisso. Os irmãos também creem que Deus conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo em nossas vidas. Ele sabe o que está acontecendo, meus irmãos, na cidade, no bairro, no Brasil, no mundo. Ele conhece todas as coisas porque Ele é Deus. Temos essa certeza. Então o salmista, ele expõe o anseio de um coração contrito. Então, nós entendemos que o salmista se preocupa com a nossa vida, né? Com o nosso coração, a nossa maneira de ser, a nossa maneira como adoradores do Senhor. Então, o coração contrito é um coração humilde. O coração contrito é um coração humilde que reconhece as suas imperfeições e antes de qualquer outra religiosa ou atitude, ou outra atitude religiosa ou espiritual, as expõe perante ao Senhor. Então, como ele conhece todas as coisas, nós entendemos que precisamos estar com o nosso coração humilde, aberto, deixar realmente Deus falar no nosso coração, a nossa vida. Não importa a situação em que nós estejamos, mas precisamos estar nas mãos do Senhor, orando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, procurando se aprofundar à luz da palavra de Deus. Por quê? Entendemos que a adoração é a necessidade de contrição. Eu gostaria de abordar 3 aspectos com os irmãos na noite de hoje.
O primeiro aspecto é a abertura para a inspeção divina. O que vem a ser isso? Sonda-me, ó Deus. Isso implica dizer o seguinte: olha, Senhor, para todo o interior do meu ser. Então, se ele conhece todas as coisas, ele conhece cada um por dentro e por fora. Então, quando o salmista diz, sonda-me, ó Deus, ele está dizendo, vê o que está acontecendo dentro de mim agora. Veja o que eu estou pensando, o que eu estou querendo fazer. Se devo fazer agora, devo fazer amanhã, se devo colocar em suas mãos para submissão. Então, sondar significa, então, buscar a presença de Deus e deixar que Deus, então, veja, então, a nossa vida. Então, Deus é o Senhor de tudo e de todos. Ele vê tudo sobre nós, quer queiramos ou não. Independente, irmãos, da nossa vontade. Como nós cremos, entendemos, à luz da palavra de Deus, que Ele conhece todas as coisas, Ele tem a oportunidade de nos sondar em qualquer momento, em qualquer hora. Então, a pessoa que possui um coração orgulhoso, pensa que se ao abrir ou ao expor ao Senhor, estarão demonstrando fraqueza, estará danificando a sua autoestima. Isso não é verdade? Por que não é verdade? Porque se o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe o que está em cada coração. Então Ele é livre para nos sondar, Ele é livre para nos orientar, Ele é livre para nos dar condições de pensamento e Deus então faz essa abertura para uma inspeção divina. Então, significa dizer que o Senhor inspeciona a nossa vida. Como está o Almir? Como está a sua família? Como está o pastor Almir? Como está a igreja? Como ele está dirigindo a igreja? Então nós temos nitidamente essa mensagem do Senhor, esse desafio do Senhor e essa inspeção divina no nosso coração. Muito bem, o outro item é a disposição de ser testado por Deus. Os irmãos entendem dessa forma? Que de quando em vez nós somos testados pelo nosso Deus? Nós às vezes não queremos reconhecer isso. Em algum momento não queremos entender esta forma como Deus age. Mas precisamos entender a disposição de ser testados por Deus. Então o salmista diz, prova-me. Deus tem colocado em todo o tempo o nosso coração à prova. Então, no meio secular, nós vamos fazer uma prova, um concurso, vamos passar por uma sabatina de perguntas e naquele momento poderemos ser aprovados ou reprovados. Não é verdade? Mas vejam os irmãos, Deus tem colocado em todo o tempo o nosso coração à prova. Então Ele nos testa, Ele verifica a nossa vida, o nosso pensamento, Ele entende como nós estamos. Então Deus sabe muito bem quem são os crentes, mas não somente quem são os crentes, mas os crentes fiéis e verdadeiros, e que não se mistura com o pecado e com a corrupção deste mundo. Então, irmãos, Deus sabe e reconhece os crentes, e Deus reconhece aqueles que não são crentes, aqueles que ainda não entenderam e ainda não receberam a Jesus como Salvador pessoal. Então o salmista, ele ora, prova-me agora. O que nós precisamos ver também nisso. O outro aspecto que precisamos abordar é a disposição para restaurar o caminho. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me
pelo caminho eterno. Na verdade, nós estamos fazendo, na linguagem dos teólogos, uma exegese do texto, né? Esses versos 23 e verso de número 24. Então, o caminho do pecado, ele é perigoso. Os irmãos entendem dessa forma, nós lemos à luz da Bíblia que o caminho do pecado, ele é perigoso. A pessoa de fato convertida não fica nele. Por quê? Porque já fomos restaurados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então nós entendemos, meus irmãos, desta maneira. O caminho do pecado, ele sempre é perigoso. Sempre, sempre. Mas, de fato, a pessoa convertida não fica nele jamais. Distanciamento de Deus. Quando isto acontece e voltamos, é algo muito especial. Então, algumas pessoas se afastam da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor, em algum momento ela se arrepende, Deus fala ao seu coração, à sua vida. Em alguns casos, meus irmãos, até essas pessoas têm uma experiência lá fora, mas quando retornam, meus irmãos, com certeza é uma alegria para ele, é uma alegria para a família e é uma alegria para a igreja de Cristo Jesus. Então, é muito proveitoso para nós nos apresentarmos diante de Deus. Mas essa apresentação não é somente dizer em palavras: Senhor, olha, eu estou aqui. Senhor, olha, eu estou aberto para ouvir a sua voz. Vejam, os irmãos, é muito proveitoso para nós nos apresentarmos diante de Deus com o nosso coração aberto para ser sondado. Então, Senhor, busque no meu coração, tire de mim as imperfeições, tire de mim as coisas que estão atrapalhando a minha vida. Senhor, tire a minha maneira de ser, de forma que provavelmente eu esteja atrapalhando a igreja de Cristo Jesus. Pense nisso, irmãos. Provavelmente alguns, provavelmente não seja nem o caso da nossa igreja, mas algumas pessoas atrapalham o ministério, atrapalham a igreja. Mas o salmista nos chama a atenção que nós devemos estar com o nosso coração aberto para ser sondado, para ser provado, mas para ser, meus irmãos, restaurado. Então, nós estamos convictos que estamos com o coração restaurado pelo Senhor. Após a nossa decisão ao lado de Cristo Jesus, nós tivemos, meus irmãos, nosso coração purificado, a nossa vida purificada. Não somos mais aquele, mas somos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Então o salmista, vale a pena, meus irmãos, relembrar então o texto lá na nossa introdução. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. É neste caminho certo que nós precisamos trilhar. Um caminho estreito, é um caminho oficial, é um caminho que nos leva à salvação, é um caminho que nos leva à adoração a Deus. Nós temos essa certeza. Então, queridos, eu quero então concluir a mensagem desta noite, inicialmente fazendo então uma pergunta. Queremos nos apresentar diante de Deus aprovado ou reprovado? Então, eu entendo que para nós, Igreja do Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar diante de Deus aprovado. O pastor, ele precisa estar no ministério aprovado por Deus. Quando ele é aprovado por Deus, a igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja toma novos rumos, a igreja aceita os desafios de Deus, a igreja aceita os desafios do pastor para a realização do trabalho que é dele. Mas, para tanto,
precisamos nos render diante de Deus, confessar os nossos pecados, estar sob a orientação do Senhor, em submissão. Então, uma das situações que nós vivemos em alguns momentos é que nós queremos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Nós não submetemos primeiro ao Senhor. Não oramos a Deus. Algumas decisões que nós precisamos tomar, irmãos, temos essa certeza de que precisamos estar diante do Senhor, nos colocarmos em submissão a Ele. Senhor, devo fazer? Posso fazer? Devo fazer agora? Mas eu quero ouvir primeiro a Tua voz no meu coração, na minha vida e provavelmente na minha família, em alguns casos, na vida da igreja. Então, na verdade, estarmos sempre em prova diante do Senhor para render-se a Ele a melhor opção. Então, Deus quer a melhor opção. Se nós nos colocamos diante dEle, Ele dá as respostas para nós na melhor opção. Então, depois de reconhecer a realidade de que Deus o examina por reconhecê-lo, Ele examina o nosso interior. Então, nós entendemos que Ele examina o nosso interior primeiro, para depois, então, Ele dá o discernimento e aquilo que haveremos de fazer. Então, Deus sabe o nosso interior, se estamos adorando-o com sinceridade ou não. Então, adoração, irmãos, significa sinceridade, significa alegrias no coração, significa submissão ao Senhor, significa, meus irmãos, que o nosso coração precisa estar limpo para nós, de fato, adorarmos o Senhor. Então, a adoração, entendemos que é uma necessidade da contrição, é uma necessidade de busca, é uma necessidade de submissão ao nosso Deus. Deus está sempre à procura dos seus adoradores. Os irmãos lembram que nas mensagens anteriores nós temos abordado esse final. Deus está sempre à procura dos seus adoradores. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a cada dia e que nós sejamos esses adoradores escolhidos, selecionados por Deus para fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe nesta noite e domingo, meus irmãos, estaremos retornando com o tema geral, adoração. Amém. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Rosa, 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 despretensiosa, vive murcha e cai em si. Mesmo assim não é capaz de acreditar que nada é. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Ele fará. Senhor não edificar minha vida, será como quem partiu e construiu sobre um lugar incerto. E quando as agruras dessa vida insistiram em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que ficou, veja o que restou. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor,
dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Ser mais que vencedor. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu